grande prazer poder trazer a mensagem, é um grande prazer poder pregar nessa série, uma série onde está falando entre pastores e lobos, né? A igreja que Deus leva a sério. E Paulo está escrevendo para o seu discípulo, né? Um jovem pastor, e agora no momento onde ele assume, onde Paulo deixa numa igreja, e quem teve a oportunidade de acompanhar domingo passado, o pastor Paulo mostrou todas as viagens, toda essa disposição que Paulo demonstrou em prol do evangelho, né? E nesse momento a gente chega no primeiro capítulo da carta de Timóteo. E antes de fato entrarmos e estudarmos a respeito do que Paulo vai instruir Timóteo, eu quero propor uma leitura rápida de um pouco do que nós vemos na história. Eu acredito que em certos momentos nós precisamos sempre repensar a nossa agenda, repensar a nossa vida, pelo que morremos, pelo que vivemos, por que fazemos tudo o que fazemos, no que nos alicerçamos, no que temos como base, o que colocamos como verdade nas nossas vidas. Olhando um pouco a história, e esse é o tema do nosso domingo, a igreja e o ensino verdadeiro. Um recorte ocidental, a gente olha primeiro o Império Grego, depois o Império Romano, derrubando o Império Grego e o grande Império Grego-Romano, e caminhando um pouco na história, a gente chega na Idade Média, onde a gente vê a igreja e Deus, e quando eu vou falar Deus, é uma leitura católica da divindade, um pouco diferente do que nós conhecemos e nos relacionamos com Deus hoje, mas a igreja e o Estado, eles caminham juntos. Então a igreja, ela detém o centro da verdade na Idade Média. A igreja falava sobre antropologia, a igreja falava sobre economia, a igreja falava sobre ciência, e aí a gente tem a crença que a Terra era plana, para pautar a ideia de que o céu está em cima e o inferno está embaixo. Nós chegamos no momento onde nós começamos a ver até algumas cruzadas, e a gente vê tudo isso acontecendo em torno de uma verdade. E essa verdade era pautada naquilo que, entre aspas, Deus falava. Essa era a visão. Mas, um certo momento, o homem olha para tudo isso e ele começa a desconfiar se de fato Deus ou a igreja é o detentor ou a detentora dessa verdade, porque parece que em algum momento essa verdade ela tá nos oprimindo. Parece que ela não está muito clara. E aí a gente começa a entrar um pouco na Idade Moderna, onde os cientistas, principalmente Galileu, vai começar a nos comprovar e começar a derrubar algumas coisas que até então a igreja falava que era verdade. E aí você descobre a Terra como globo. Então a Terra não era uma esfera, a Terra era um globo. E essas coisas começam a desvendar coisas que a igreja falava que era verdade, que na Idade Moderna o homem olha e fala, não. A igreja não estava falando a verdade. Então Deus e essa igreja não pode ser o centro da nossa verdade. Então agora nós vamos colocar outra verdade. A idade moderna coloca a ciência e o homem como centro de tudo isso. Aí você vai ver o iluminismo, revolução industrial e outras coisas acontecendo e o homem cada vez mais detendo esse poder, detentor desse poder. E ali você tem um pouco da revolução industrial. Só que no século XX, você começa a ter as grandes guerras mundiais, nazismo e uma série de coisas acontecendo, e parece que tudo que a ciência e o homem no centro prometeu, parece que de fato ele também não cumpriu isso. Então parece que a ciência e o homem também não era a resposta para os dilemas que nós tínhamos. Então assim como Deus e a igreja na Idade Média, a Idade Moderna também descobriu que essas coisas não são suficientes. E aí a gente entra num pouco do que a gente tem hoje como pós-modernismo, né? Dizem que depois da queda do Muro de Berlim, adentram nessa nova era do pós-modernismo, aonde os referenciais não importam mais. Então, aonde você começa a ver uma coisa
onde você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, você tem o seu alicerce, eu tenho o meu alicerce. O que é negociável para você pode ser inegociável para mim. Talvez seja até cômico, mas eu creio que algo que relata esse pensamento é uma música que a gente tinha que falava, é cada um no seu quadrado. E ela repetia, né? Cada um. E assim ia. Mas essa é a ideia. Cada um cuida do seu e não vamos entrar um no do outro. Hoje, e a gente não consegue nem explicar historicamente como tudo isso vai se representar, mas a gente vive quase algo chamado como pós-verdade, fake news, e a gente tem ideias que a gente ainda não sabe também explicar hoje. O fake news que não é simplesmente uma mentira, né? Mas eu busco algo na web, eu busco pessoas junto comigo para falar uma mentira, ou para se posicionar contra alguém ou algo que eu não me identifico. E eu não preciso provar isso. Eu preciso ter um grupo que faça barulho e falar. Mas por que eu pensei, por que eu sugeri um pouco dessa leitura? Porque Paulo, ele vai tratar disso com Timóteo. Então seja, lá no começo, com Timóteo, com Paulo, seja hoje, na era que a gente vive, existem mentiras que circulam no nosso meio. Existem coisas que circulam no nosso meio e que se vendem com uma aparência de verdadeiro. Mas Paulo escreve para Timóteo, para que Timóteo se posicione diante dessas mentiras. E é um pouco disso que eu quero tratar hoje. Olhando para a história, e olhando para o nosso tempo, e revisando o que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo começa dizendo para Timóteo, Timóteo, combata a mentira, lute contra essa mentira, e trazendo um pouco para a gente, a nossa era, lutando contra essa pós-verdade. Quando parti para Macedônia, pedi que você ficasse em Éfeso e advertisse as pessoas de que não ensinem coisas contrárias à verdade. Tinha um grupo, e é interessante que 5 anos antes, provavelmente Paulo já havia dito a respeito de lobos ferozes que adentrariam o rebanho, ensinando coisas que não eram verdadeiras. E agora Timóteo, marinheiro de primeira viagem, está diante dessa realidade. E Paulo está dizendo, Timóteo, nesse tempo que você vai ter em Éfeso, se apegue a isso. Lute contra essas coisas. Revisite a sua agenda. E viva em prol disso. Um dos primeiros conselhos que Paulo dá é não ensine coisas, aqueles que ensinam certas pessoas que não ensinam coisas contrárias à verdade. Ele vai continuar. Nem desperdice tempo com discussões intermináveis sobre mitos, genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. Provavelmente esse grupo era um grupo que olhava para o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento nós temos, e quem tem estudado um pouco na escola bíblica, um panorama bíblico do Antigo Testamento, hoje a Yara e o João Marcos comentaram um pouco sobre isso, existem histórias que não foram totalmente contadas, que a ênfase não foi no todo, não tem condições de contar o todo da história. Então alguns personagens foram escolhidos, algumas histórias foram contadas. Outras histórias, nós não temos esses relatos, nós não temos como dizer se aconteceu ou não. E tudo indica, parece que esse grupo, ele se pautava nisso. Ele gostava de falar sobre aquilo que não tinha como provar. Então ele olhava para as genealogias e ele gostava de falar daquele personagem que ninguém sabia. E a ele dava um sentido de valor, a ele trazia, olha, esse personagem falou isso. Então a gente tem que se basear, porque ele falou isso lá atrás, a gente tem que caminhar com ele nisso, que era diferente do ensino dos apóstolos, Moisés, Abraão e os profetas. E é interessante que levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé.
O que me chamou muita atenção ao me deparar com isso é o fato que eram pessoas que tinham a revelação de Deus. Paulo não está falando de pessoas que nunca tinham tido um contato com a lei do Antigo Testamento. Muito pelo contrário. Esses haviam tido um relacionamento com a lei do Antigo Testamento e nesse momento eles já estavam se relacionando com o cristianismo, que ainda era algo começando a alcançar, chegando em Éfeso. E eles já tinham todo esse contato. Então não eram pessoas inexperientes, pessoas sem conhecimento, mas eram pessoas que, de propósito, não estavam olhando para a Bíblia e trazendo o propósito real dela. O texto continua. Interessante que Paulo vai contrapor e vai falar qual é o alvo da instrução dele. O alvo da minha instrução é o amor. É o amor que vem de um coração puro e uma consciência limpa. E olhando de novo para a nossa era, olhando de novo para isso que a gente vive, e a gente vive muito uma ideia, eu não estou aqui trazendo um conceito de valor, não, mas a gente vive muito essa ideia do politicamente correto. E nós chegamos numa ideia de tudo é em prol da tolerância. E eu acredito nisso. Eu acredito nessa tolerância religiosa, em tudo isso que a gente deve também defender e também deve viver. Mas para mim, Paulo também está deixando algo claro, que muitas vezes nós nos esquecemos. Em alguns momentos, há essa tolerância, mas também há um embate. Em alguns momentos, nós precisamos falar, isso é errado. Eu te respeito, nós caminhamos juntos, nós frequentamos os mesmos ambientes, nós temos um relacionamento, nós temos uma amizade. Mas isso que você pensa não é verdadeiro. Olhando há pouco tempo, estudando um pouco até a pregação, eu via uma discussão, uma conversa, um diálogo entre líderes religiosos e um filósofo estava pautando tudo isso. E quando perguntado para um líder o que ele pensava a respeito da tolerância religiosa, ele falou, olha, eu acho válido, a gente precisa viver isso. E aí o filósofo respondeu de volta, mas e se sua filha quiser casar com alguém de uma outra religião, você vai celebrar isso aonde ele está? Você vai viver isso também? E ele falou, não. Aí o filósofo aproveitou esse ponto e falou, essa tolerância sua não me parece muito legal. Porque você me tolera, mas na hora do vamos ver, você não quer um relacionamento muito sério comigo. E aí um outro líder, eu achei muito interessante o que ele falou. Ele falou exatamente isso, a gente se tolera. Existe essa tolerância, existe essa liberdade. Mas eu não posso negar o confronto. Eu não posso negar que em um certo ponto, o evangelho, não no sentido pejorativo, mas ele vai ofender. Ele é cheiro de vida, mas ele também é cheiro de morte. E muitas vezes eu vejo a gente tentando, em prol de um politicamente correto e de algo do tipo, a gente está tentando domesticar um leão. E o evangelho, ele tem suas verdades. E ela precisa ser defendida, e para mim isso é claro que Paulo está pedindo para Timóteo fazer. Ele está falando, olha, combata no bom sentido, entre com diálogo, ensine a verdade. E o propósito de Deus é o amor, que vem de um coração puro e uma consciência limpa. Então existem esses alicerces, existem essas verdades, nas quais nós, como povo de Deus, caminhamos, acreditamos, seguimos, confiamos, defendemos. O texto continua, de um coração puro, uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas. Passam tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como os mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Paulo está falando, olha, eles não são ingênuos. Não é que eles não sabem do que estão falando, muito pelo contrário, eles sabem do que estão falando.
Eles querem esse status. Eles querem esse poder de se parecer mestres da lei. E se você entrar num diálogo, Paulo está falando, com um desse, você vai ver que ele tem muita confiança. Ele tem convicção de que ele está certo. Mas na verdade, ele abandonou uma consciência sincera. Ele abandonou um coração puro. Ele abandonou o amor. Talvez trazendo um outro exemplo e um contraste, é Jesus Cristo e os mestres da lei. Jesus Cristo chamou atenção porque ele ensinava com autoridade. E a autoridade dele não estava no tom da sua voz. A autoridade dele estava na sua vida. A autoridade dele estava na sua coerência. A autoridade dele estava no seu amor. A autoridade dele estava no coração puro. A autoridade dele estava na consciência limpa. E de outro lado, tinha esses mestres da lei que ensinavam sem autoridade. Ensinavam sem amor. Ensinavam com uma consciência cauterizada. E se esqueceram do propósito de Deus. Pensando nesses falsos mestres, nesse grupo que estava dentro da igreja de Éfeso, algo me chamou a atenção. Esses homens não foram esmagados pela lei de Deus. Eles não foram impactados pela transformação que Cristo poderia trazer à vida deles. Nós cantamos, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo transforma as nossas vidas. Mas esses homens não permitiram isso na vida deles. Eles preferiram algo inútil. Que na questão deles eram essas genealogias, eram esses mitos, eram as histórias que não foram contadas. Depois, um pouco na carta, você vai ver até que eles começam a querer proibir casamento, proibir a comida, ingerir certo alimento. Então você vê que provavelmente também tem um certo gnosticismo, algo misturado nesse grupo. Mas eles estão pregando e ensinando algo vazio. E esse não é o propósito de Deus. Duas coisas que eu queria deixar para a gente nesse primeiro momento é qual tem sido o nosso posicionamento diante da palavra de Deus. Eu creio que Timóteo tem um grande privilégio. Quer ensinar, quer viver, quer ser um exemplo do que Deus quer dentro dessa igreja. Mas Timóteo também está encobrido de uma grande responsabilidade. Ele precisa ensinar a verdade. Ele precisa se posicionar de acordo com esse evangelho, de acordo com o ensino dos apóstolos. E como nós temos lidado com a palavra de Deus? Qual tem sido a nossa motivação, qual tem sido o nosso desejo diante da palavra? Nossa escola bíblica tem uma frase que me chama muita atenção, na era da informação, o quanto você conhece da Bíblia. Eu converso um pouco com as crianças de 10 a 12 anos, um grupo que a gente tem tido o grande privilégio de pastorear e cuidar, e a gente conversa muito que o compromisso deles começou agora. E eles já sabem que a prova na escola é obrigação deles, que a lição de casa é obrigação deles, que as notas também, e as obrigações que eles têm dentro de casa, cuidar do irmão mais novo, ser um bom garoto, bem educado. Mas eu tenho tentado falar para eles, também é nossa responsabilidade conhecer da palavra de Deus. Eu sei que tem também alguns jovens, adolescentes que também estão aqui hoje. É interessante, quando Paulo escreve para Timóteo, ele vai falar que ele conhecia desde pequeno as Sagradas Letras. Não foi algo que começou numa idade adulta, não foi algo que começou ontem na vida de Timóteo, mas era algo que ele vinha nutrindo no seu coração. Então, qual tem sido o nosso desejo, o nosso anseio de aprender mais de Deus, de se envolver mais com Ele? Com certeza, o nosso estudo, o nosso trabalho, tudo isso é válido. Tudo isso é muito importante, mas nós sabemos que é a nossa responsabilidade. E com certeza, aprender mais de Deus, ter esse privilégio e também essa responsabilidade
de se posicionar diante da verdade, de defender a verdade, também é um privilégio e uma responsabilidade nossa, como igreja, como comunidade, como indivíduos. O texto continua, e eu vou passar muito rápido por isso, mas os versículos de 8 a 11, Paulo vai falar, e eu separei 2 trechos que, para mim, dizem um pouco do que Paulo está falando. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. Então, Paulo está fugindo de inocentar esses falsos mestres, de inocentar essas pessoas, porque a lei é perigosa. Ou porque a lei está lá atrás. Paulo está falando, não, a lei é boa. O problema não é a lei. O problema é o coração deles. Porque a lei tem um propósito, e depois ele vai falar alguns relatos, mas a ênfase maior, o que faz qualquer coisa contrária ao ensino verdadeiro, o que faz o que é errado diante de Deus, que vem das boas novas gloriosas, confiadas a mim por nosso Deus bendito. Ele está falando, olha, a lei, ela é boa. Da última vez, a gente pôde conversar um pouco disso também, mas para mim tem um exemplo que diz muito claro o que é a lei. A lei é a faixa dupla contínua que está falando, não ultrapasse aqui. Isso é perigoso. Isso é uma manobra arriscada. Isso não é certo. Você pode pagar um alto preço por isso. Esse é o propósito da lei. Nos alertar sobre os perigos de uma vida. Sobre os perigos de uma vida que não reconhece a verdade e que vive um pouco distante dela. Esse é o propósito da lei. Outro exemplo, a distância entre os carros. Ontem, pela manhã, envolvido em um engavetamento, eu pude ver um pouco disso, o perigo que é não manter a distância. O cara, 2 carros atrás de mim, não manteve essa distância segura, engavetou a gente lá, mas tudo bem. Mas a lei está ali. Esse é o propósito da lei. É falar, olha, toma cuidado. Olha, esse é o certo. Não só toma cuidado, esse é o certo. É assim que deve ser feito. Então, para mim, nesse momento, Paulo está isentando a lei. Paulo está tirando o foco da lei. Então, o problema é o coração. O problema é o ensino que eles estão tendo. E não a lei, que está para nos alertar. E o texto continua. Para mim, Paulo chega no ponto magnífico da sua carta, desse seu primeiro capítulo. Para mim, no ponto alto. Para mim, naquilo onde a gente olha e o nosso coração tem que ferver diante dessas verdades. E para mim, o ensino verdadeiro traz o triunfo da graça. Paulo olhou primeiro para os falsos mestres e falou, olha, não tem fruto, é infrutífero. Não tem vida, não traz nada. A especulação traz dúvida, a verdade traz fé. E Timóteo, marinheiro de primeira viagem, chegando ali, imagino, me colocando, ouvir desses desafios, traz um medo ao coração. Ouvir que você está chegando num lugar e logo de cara você ouvir dos problemas que está acontecendo ali, para mim Timóteo teve uma certa insegurança. A gente está conjecturando sobre isso. Mas aí nesse momento, Paulo vai mostrar que vale a pena caminhar na verdade. Que vale a pena o ensino verdadeiro. Porque o ensino verdadeiro transformou a vida de Paulo. O ensino verdadeiro fez com que a graça triunfasse na vida de Paulo. Eu quero ler com vocês. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Paulo olha para quem ele é em Cristo hoje. E ele
separa e ele faz 3 exaltações, ele está contando a sua história, e parece que enquanto ele conta a sua história, ele não consegue se conter, e ele conta a sua história e agradece a Deus. E ele fala: agradeço àquele que me deu forças. Paulo está reconhecendo que por ele mesmo não teria como tudo isso acontecer, como a gente viu com Paulo. Se não fosse a graça de Deus sobre a vida dele, todas essas viagens não teriam acontecido. Se não fosse a disposição diante de Cristo, as prisões, os açoites, a riqueza, a pobreza, nada teria um sentido. Ele está falando: eu dou graças a Deus porque Ele me deu força nessa caminhada. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Paulo está agradecendo por esse envolvimento que ele tem na causa, que ele tem diante de Cristo. E nós já sabemos que isso não acontece apenas numa agência missionária, apenas no seminário, Não. Isso pode acontecer de segunda a sexta no seu trabalho. E essa gratidão, porque você tem feito parte do que Deus está fazendo ali. E com certeza, muitas vezes é difícil. Mas que essa força, que essa graça de Deus nos conduza diante desses desafios. Agradeço porque Ele me deu força. Porque Ele me considerou fiel. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Paulo olha para quem ele era antes de Cristo. Eu creio que tem um link. Creio que não são informações que não são conectadas. Para mim, o que Paulo falou de Cristo e esse fervor que ele tem diante de Deus está totalmente ligado à consciência que ele tem de quem ele era sem Cristo. Paulo sabia da sua capacidade para o mal. Paulo sabia da sua inclinação. Paulo sabia como o seu coração, Romanos 7 vai falar isso, muitas vezes eu desejo bem, mas faço mal. Talvez nós como indivíduos, como igreja, muitas vezes perdemos esse fervor diante de Deus, porque já nos esquecemos de quem nós éramos. Já nos esquecemos de tudo que Cristo mudou na nossa vida. E eu creio que essa convicção, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, está vivo na consciência de Paulo. Não de uma forma o acusando, mas de uma forma exaltando a Deus. Então em Cristo nós devemos saber aonde nós erramos, aonde nós pecamos. O que hoje somos diferentes. Olhar para toda a transformação que Cristo fez nas nossas vidas e sermos impulsionados em direção da graça. Paulo continua: contudo recebi misericórdia, o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. E essa ideia é literalmente de um rio transbordando e levando tudo que tem ao seu redor. Pegando a margem, levando tudo, fazendo de tudo isso uma coisa só. Paulo está falando: eu era perseguidor, eu era blasfemo, eu era violento. Mas essa graça levou tudo isso. Aquele coração que era aquela boca que era blasfemo, agora tem anunciado as ricas a rica e a gloriosa mensagem de Cristo. O perseguidor hoje é alguém que trabalha em prol da igreja, que tem ajudado a propagar o evangelho. E o violento vive na paz. Aquele coração que era violento, hoje é tomado pela paz de Cristo. E Paulo está falando dessa transformação que aconteceu na vida dele. E ele continua, os versículos 15 a 17, essa afirmação é digna de confiança e devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou o pior de todos. Mas por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia. Para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente.
Desse modo, sirvo de exemplos a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o único Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Paulo conta a sua história e ele não se contém diante da grandeza de Deus. E essa afirmação é digna de confiança. É uma daquelas verdades que nós temos e que não é negociável, que é inegociável. Cristo Jesus veio ao mundo. E ele está falando que é digna de toda aceitação, no sentido que em qualquer lugar que eu vá, essa é a verdade que eu vou anunciar. É Cristo Jesus, e linkando com todo o texto, é aquela consciência, é o amor sincero, é o coração puro. Embora tudo aquilo que eu era, em Cristo hoje, a misericórdia dele me alcançou. A misericórdia dele está comigo. Então, quando eu penso nisso, eu vejo por qual razão Paulo, quando a gente olha, é alguém quase, às vezes a gente pensa que é inalcançável. Não tem o que Deus fazer. Mas a graça, a paciência de Cristo o alcança. Então não existe situação perdida. Não existe história que Cristo não pode transformar. Porque a sua misericórdia é infinita, porque o seu amor o alcança. Honra e glória para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível, imortal. Ele é o único Deus. Amém. Paulo está fazendo esse contraste. Paulo está falando de Timóteo. A agenda desses caras é morta. A agenda desse cara, desses falsos mestres, não produz nada. Mas o verdadeiro evangelho transbordou na minha vida. E essa não deve ser a história apenas de Paulo. Essa também tem que ser a nossa história. A nossa convicção. Essa verdade é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo e me salvou. Cristo Jesus veio ao mundo, transformou a minha vida, trouxe esperança, trouxe alegria, trouxe sentido. E Paulo está falando, Timóteo, se apegue a isso. Timothy Keller tem uma frase, achei muito interessante. O que mais nos afasta de Deus não são os nossos erros e pecados, mas a nossa falsa sensação de que somos bons e justos. Paulo está no momento já avançado do seu ministério. Paulo já viveu muita coisa. Paulo já fez muito mais do que nós. Mas ele está chegando no final e ele tem consciência de quem ele é. Ele tem consciência dos seus pecados. E muitas vezes nos afastamos de Deus. Muitas vezes não conseguimos viver essa vida que busca ao Senhor, porque nos esquecemos das nossas blasfêmias, nos esquecemos da nossa violência, nos esquecemos da nossa perseguição. Nos esquecemos de como usamos a nossa língua, de como olhamos as coisas, de como é o nosso espírito crítico e as diversas coisas que nos afastam de Deus. Então não acredite na mentira de que você é bom. Não acredite nessa história que alguém ali é muito pior que você. Se o Senhor não segurar o seu coração. A Bíblia fala que o nosso coração ele está inclinado para o mal. E se não for Cristo segurando nosso coração, ele vai cair para o pior lado. Então não nos enganemos. O nosso coração é mau. Paulo vai falar de novo no Romanos 7, o pecado que habita em nós, mas a graça triunfando. Então, se existe algo bom em nós, de verdade, diante de Deus, é porque a graça triunfou. Novamente, o contraste entre
o ensino dos falsos mestres e o ensino da graça, do verdadeiro evangelho. Algo que tem vida e algo morto. E por último, Paulo vai encerrar. Para mim ele está falando, Timóteo, nunca abandone a verdade. O texto diz o seguinte: Timóteo, meu filho, essas são minhas instruções para você, com base nas palavras e profecias ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajude a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitam deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são 2 exemplos, e eu os entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Paulo mostrou o falso ensino, a mentira, mas Paulo também mostrou a verdade que inunda e que havia inundado o coração dele, que inundou os nossos corações, ou que está à nossa disposição para também inundar os nossos corações. Então, nesse momento, ele fala, essas são as minhas instruções para você, viva nisso. Você está chegando nesse novo lugar, faça dessa sua agenda, lute por essas coisas, morra e viva por elas. Não perca tempo com discussões inúteis. Não perca tempo com a mentira. Viva sobre a verdade. Eu, de propósito, não tenho o desejo de falar muito sobre Himeneu e Alexandre. Para mim o texto é claro. Eles abandonaram a fé, abandonaram a boa consciência, o amor diante de Deus. E eles naufragaram na fé. E com certeza, e nós já ouvimos isso em algum momento da nossa história, Himeneu e Alexandre, eu creio que eles não levantaram e falaram, hoje acabou para mim. Hoje eu vou abandonar esse evangelho. Hoje eu vou blasfemar contra Cristo. Hoje eu não vou viver essas verdades do evangelho. Mas foi algo que foi infiltrando o seu coração. Foi algo que foi tomando a sua vida. Foi algo que começou a se refletir na sua agenda. E como resultado, eles naufragaram na fé. Paulo não está falando que eles pararam um pouco, que eles se cansaram e logo vão voltar. Mas a expressão é forte, eles naufragaram na fé. E para Timóteo, para nós, o conselho é, viva o oposto disso. Não abandone a sua consciência. E nós sabemos quando a nossa consciência tem nos acusado. Não ouça essa consciência, esse coração como algo que Deus não está usando. Deus está usando a sua consciência. Deus está te acusando de pecados, de coisas. Deus está te levando para outros lugares. Ouça isso. Ouça esse evangelho que transformou a vida de Paulo e levou ele a lugares que humanamente, e só por ele jamais teria chegado. E Paulo está falando, Timóteo, caminha nisso. Abrace a verdade. Não abandone, não negocie. Não se deixe enganar pelas mentiras da sua época. Queria fechar com esse pensamento. E quando eu conversava um pouco com a Rai sobre estudo, sobre o que eu ia falar, sobre como eu estava encorajado, como eu estava gostando, como eu estava lidando com o texto, e passei um pouco para ela do que eu ia falar, e ela tem feito cursinho, tem lidado com algumas coisas diferentes esse ano, e ela falou, amor, a minha oração tem sido, quando a gente vai de manhã para o cursinho, e eu a levo, tem sido, Senhor, não me deixe ser enganada pelas mentiras da minha época. E esse é o meu desejo para nós como indivíduos, para nós como comunidade. Que o Senhor não nos deixe sermos enganados pelas mentiras da nossa época. E para isso nós precisamos conhecer bem a verdade. Nós precisamos amar a verdade.
nós precisamos saber e reconhecer a nossa capacidade de fazer o mal. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. E nós precisamos que essa graça transborde nos nossos corações e leve tudo. E que nós possamos abraçar aquilo de bom que tem no nosso tempo, mas sabendo o que é o verdadeiro. O homem já depositou sua confiança em uma instituição, e até na igreja. Já confiou na ciência, já confiou na sua própria capacidade, já confiou até na mentira hoje. Mas o convite é para que ele confie no Evangelho, para que ele confie na Bíblia, e que a sua agenda, que o seu compromisso, que a sua vida seja pautada sobre isso. E novamente, que o Senhor nos guarde das mentiras da nossa época. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós somos gratos pela tua palavra, somos gratos pela tua verdade, gratos pelo teu evangelho que transbordou nas nossas vidas. E Senhor, nos ensine, Pai. Nos ensine a vivermos de acordo e coerente com o Senhor, Pai. Que a tua verdade, Deus, seja o nosso compromisso. Que nós, Deus, não sejamos levados pelas mentiras que nos dizem, Pai. E nós sabemos como o nosso coração, muitas vezes, é tendencioso a essas coisas, Pai. Então nos guarde, Deus. Nos ensine. É o que nós pedimos em Cristo. Amém.